Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias ao livro de Efésios, capítulo 20, de onde nós vamos continuar a nossa leitura a partir de versículo 25. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele chega a Mileto, perto de Éfeso, convida os presbíteros a se encontrar com ele, e ele faz uma explanação mostrando o seu ministério no meio deles e se despedindo deles, dando as últimas orientações. E nós paramos em versículo 24, onde Paulo ele mostrou o seu caráter e seu ministério, e nós vamos falar hoje de versículo 25 a de 35, onde Paulo ele começa a dar certas orientações para eles, ao mesmo tempo que ele faz a sua despedida e ainda a sua apologia ao seu ministério. Eu acredito que essa apologia ao seu ministério também, ela tem o propósito de mostrar como o ministério por parte deles deve ser exercitado. Então vamos ler, portanto, de versículo 25, Atos capítulo 20. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio pensei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para afastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiais, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e ao que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Que palavras! Apóstolo Paulo, ele seja firme, ele seja concluente em seu discurso para com eles, um discurso esse que não é fraco, não é um discurso mole, mas é um discurso de grande peso em todos os seus aspectos, e começa pelo fato de dizer que eles não vão ver mais o apóstolo Paulo, e isso em si já trazia um grande peso para a alma deles. Aquele que era querido, aquele que os nasceu na fé, aquele que os discipulou, aquele que os alimentou, os fez crescer, e aquele que os pastoreou e os preparou para o ministério, haveria de dizer: eu estou pronto para sair e nós não vamos mais nos ver. E meus amados, de certa forma, isso me lembra a maneira que o próprio Jesus Cristo falou com seus discípulos. Quando Jesus mostrou aos seus discípulos que chegou a hora que ele vai, e aonde ele vai eles não poderiam ir agora, e que eles não vão vê-lo de novo da mesma forma. E com certeza os discípulos foram bastante entristecidos, e Jesus sabia disso. Mas Jesus mostrou para eles que vai chegar o dia de novo para estarem juntos. Mas Jesus não saiu antes que os preparaste para o ministério. Jesus ficou com ele e diz: vocês estão aptos agora para levar o ministério em diante. Eu os preparei para esse ponto. E alegremente entrego esse ministério a vocês.
e vocês serão acompanhados da minha presença, como ele disse em grande comissão. E eu estarei convosco em todos os dias. O próprio Consolador, que o Espírito Santo haveria de ser enviado para eles. E que consolo isso deveria ser para eles. Então, meus amados, Paulo segue a mesma dinâmica. Ele entende que deve preparar esses homens para o ministério, mas chega ao ponto que tem que deixar eles assumir responsabilidades, para que eles se levantem e eles levam em frente o ministério. Agora eu sei que todos vocês, cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo mostra que chegou a hora de ele partir. E meus amados, aqueles que têm esse chamado missionário, de plantar igreja, de formar lideranças, tem que saber a hora de partir, tem que saber a hora de entregar o ministério, tem que sair para que deixar outros levar responsabilidade e exercitar aquilo que foram treinados. Muitas vezes a nossa própria sombra assombra aqueles que são treinados de tal modo que eles não servem. Isso não é bom acontecer e nós devemos ser atentos para isso. E meus amados, embora é uma tristeza de ponto de vista emocional, porque a gente cresce junto, a gente se conhece, cria laços de amizade, e é uma tristeza de se separar. No entanto, há uma grande alegria quando você possa sair de um trabalho e olhar para trás e dizer: vocês agora podem pastorear a igreja, vocês podem levar em frente as coisas, vocês não precisam de mim mais, vocês agora podem levar a dinâmica de igreja em frente. Isso é muito gratificante, e Paulo mostra isso. Ele diz: vocês não vão ver a minha face. E é claro que isso traz certa tristeza, mas mesmo nessa frase ele fala alguma coisa interessante: eu passei em meio de vocês pregando o reino de Deus. Paulo não somente passou um tempo lá, mas ele pregava o reino de Deus. E é esse reino, meus amados, que faz toda a diferença. É esse reino que deve ser pregado. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. E Paulo mostra como ele está, vamos dizer, concluindo, e leva seu trabalho e leva eles como testemunha, como eu estou limpo de sangue de todos. Eu fiz o que era para fazer em relação a todos vocês. E o versículo 27 explica o que significaria que ele está limpo ou que fez o seu trabalho. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A nossa grande responsabilidade como pregadores, como pastores, como plantadores de igreja, é ter o cuidado de não deixar de anunciar todo o desígnio de Deus. Não somente pregar uma parte, mas pregar todo o evangelho. E meus amados, de novo isso vem no mesmo tom com a grande comissão. Jesus de fato mandou os seus discípulos a irem fazer discípulos de todas as nações e ensinar a eles tudo que ele lhes ordenaram. Em outras palavras, Jesus mandou seus discípulos ensinar todo o conteúdo doutrinário que Jesus havia ensinado por sua vez a eles. E Paulo fala da mesma coisa: eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Veja como esse todo desígnio, ele aparece tanto na grande comissão quanto no ministério do apóstolo Paulo, e como isso é importante para nós. Meus amados, o evangelho, a grande notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, que foi levantado aos céus, e que ele é o único mediador entre Deus e homens, e que por arrependimento nele e a fé em Cristo podemos ser salvos. Com certeza essa é uma grande mensagem, mas isso não é suficiente para edificar um crente em Cristo, para ele ser um crente maduro e fazer a diferença nesse mundo. Jesus falou que precisa ser ensinado todo o desígnio de Deus. Então há esse chamado para todos nós líderes, de ter o cuidado de ensinar tudo que Jesus ensinou todas as coisas, e isso envolve não só questões doutrinárias, mas o processo de crescimento que Jesus, ele teve com seus discípulos. Não é só ensinar coisas uma atrás de outra,
mas ensinar esse processo de crescimento para que as pessoas cresçam e sejam maduros. E nós precisamos repetir isso constantemente. É tanto questões doutrinárias quanto o processo em si. E Paulo diz, eu estou livre. Eu acredito que o ponto em qual nós podemos nos sentir livre de mudar o nosso trabalho é quando nós podemos dizer, eu anunciei todo o desígnio de Deus. Eu fiz tudo o que Deus queria que eu faça naquele lugar. E meus amados, isso é muito importante. Mas não pensa que isso se aplica apenas aos pastores e líderes, porque há para todos um ensino nisso. Ao mesmo tempo que nós somos chamados a ensinar todos os desígnios de Deus, ao mesmo tempo cabe a cada crente desejar ser ensinado, buscar aprender todo o desígnio de Deus. É da responsabilidade de todos os crentes, de todos os discípulos, buscar o aprendizado da palavra de Deus, buscar entender todo o desígnio de Deus, porque por um lado nós temos a nossa responsabilidade de ensinar, mas por outro lado é preciso de se ter o feedback, de ver o desejo das pessoas, indo atrás para conhecer, fazendo tudo o que depende delas, porque não é só de uma parte que a coisa acontece. Então, meus amados, aí cabe muita coisa a se dizer. Uma das coisas é o culto público, onde o pastor, ele prega, mas com certeza isso não é suficiente para se anunciar todo o desígnio de Deus. Nós temos na igreja presbiteriana também a escola bíblica dominical, onde nós aprofundamos os ensinos escriturísticos. Então, é importantíssimo que os irmãos venha e absorva esse ensino. Nós temos os encontros, bate-papos e outras maneiras através de qual nós aprendemos. Nós temos livros que podemos ler, mas o que a gente percebe, meus amados, que há um certo desinteresse ou há uma certa negligência quando há necessidade de aprender o desígnio de Deus. Quando os crentes faltam com facilidade no culto à noite, quando a frequência da escola dominical é na metade do porcento do quanto deveria ser, isso não é bom. Isso mostra, de certa forma, um relaxamento, um desprezo, uma negligência com o desígnio de Deus. Então não há pastor no mundo que consegue fazer esse ministério sem a colaboração dos discípulos, sem que eles querem aprender. Paulo, ele chega a dizer, nesse capítulo, que ele ensinou todos os dias. Mas imagina, quem ele ensinou todos os dias? Aqueles que ficaram presentes. Então havia pessoas interessadas a aprender todos os dias. Se sem isso Paulo não poderia ensinar, ele poderia até querer, poderia ficar lá na escola que ele alugou e pregar para as paredes. Sem as pessoas, ele não podia fazer isso. E aí a gente, creio eu, que estamos livres de responsabilidade. Então é preciso que os irmãos se perguntem, desejo eu crescer espiritualmente? E se a resposta é sim, claro que sim. Então a segunda pergunta vem, e quanto que você faz para isso acontecer? O que você faz para isso acontecer? É você cuidadoso, pelo menos com pequenas coisas que tem, um culto, escola dominical, porque isso em si ainda é pouco. Corre você atrás, ou por qualquer coisinha, você já falta. Meus amados, então cabe a cada um responder a si mesmo. Nós temos nossos cultos online. Bom, é claro que não tem como verificar os irmãos aí, se estão presentes ou não. Mas quanto que aproveitem isso? Olha que tivemos essa pandemia, quando os irmãos aproveitem, por exemplo, para ler um livro cristão. De certa forma, estamos mais livres quanto busca para ter o estudo bíblico. Às vezes, eu estou pedindo para ter um assunto para a gente conversar no bate-papo e não um assunto. Aí eu penso, ou não há interesse, ou eu não sei. Então, a gente precisa questionar isso, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Será que você está deixando de querer aprender todo o desígnio de Deus? Então é preciso que cada um respondemos. Eu, como pastor,
Eu ensinei todo o desígnio de Deus? Eu estou ensinando? Tem alguma coisa que ainda falta? Mas a mesma coisa você tem que se perguntar: eu estou fazendo de tudo para aprender o que o pastor tem a me ensinar? Então, cada um tem que responder. E aí, em versículo 28, Paulo lança essa responsabilidade pessoal para eles. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Meus amados, só desse versículo a gente poderia fazer uma pregação de tão rico quanto ele é. Atendei por vós e por todo o rebanho. Eis que nós, como obreiros, nós temos uma responsabilidade dupla. E eu diria que não somente como obreiro, mas como cristão, nós sempre temos essa responsabilidade dupla. Atender por nós, em outras palavras, cuidar de nós mesmos, ficar atento a nós mesmos, mas ao mesmo tempo cuidar do rebanho de Deus. E tem que haver um certo equilíbrio nisso. Não há como nós cuidar do rebanho de Deus sem que cuidamos de nós mesmos, sem que tenhamos condições para atender o rebanho de Deus. Se nós não cuidarmos de nós, não vamos ter condições de cuidar do rebanho de Deus. Então os obreiros, eles têm que ter esse cuidado em entender suas limites. Os obreiros têm que entender que eles têm suas necessidades e precisam ser atendidas. Senão, eles logo não poderão atender às necessidades do seu povo. Mas ao mesmo tempo, os irmãos precisam ter o mesmo cuidado. Ao mesmo tempo que você tem que cuidar de você mesmo, no bom sentido, você tem que ficar tendo cuidar do seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos carregar o fardo um de outro. Isso não diz aos líderes, isso diz a todos. Então você, meu irmão, a minha pergunta é: de quem você está cuidando? Fardo de quem você está tomando? Você está orando? Você está cuidando? Você está atento no seu irmão? Ou nós somos como aqueles que caem, que diz que, sou eu, por acaso, guardião do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? E muitas vezes esse espírito de Caim está na vida de muitos irmãos. O que eu tenho a ver com meu irmão? Cadê meu irmão? Não sei. Eu estou cuidando de mim. Mas, meus amados, o cuidado somente com um lado chega a ser um descuidado que cria um desequilíbrio e vai ser ruim para você também. Se você quer cuidar bem de você, vai ter que ter uma porção de cuidar de outros também. Mas aí fala: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí se refere de modo específico, claro, aos obreiros. Então, de maneira clara, nós percebemos que Paulo treinou obreiros, pastores. Ele não só ensinou, mas ele preparou pastores. Então, essa é uma das grandes responsabilidades de um obreiro, de ele buscar preparar novas lideranças, de buscar sempre encorajar os outros a crescerem e a subir responsabilidade. E você tem que sempre almejar isso. Mas aqui tem um detalhe que é importante. Paulo mostra que os obreiros de Deus não são somente porque foram treinados, porque Paulo treinou e escolheu alguns deles. Paulo mostra uma realidade muito maior. E quando nós atentamos para essa realidade, a nossa atitude para com os obreiros, talvez ela seja diferente. Aqui diz: atendei sobre o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O nosso ministério vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá autoridade e nos constituir bispo, ou pastores ou ministros sobre o rebanho de Deus. É uma escolha divina, não é apenas uma escolha humana. E aí existem 2 pontos que nós podemos conversar. O primeiro dele é o fato de que nós, como obreiros, devemos levar esse ministério na mais alta seriosidade. Nós precisamos olhar para o ministério como uma grande honra que Deus nos fez a nos entregar o seu próprio rebanho ao nosso cuidado.
mas ao mesmo tempo com grande responsabilidade. Não é os homens que nos colocou sobre os rebanhos, é o Espírito de Deus. E Ele nos concedeu o cuidado dos seus. Que grande obra para um pastor. Que grande honra ser um pastor nesse sentido. Talvez nos lamentamos muitas vezes dos nossos ministérios, dos problemas que ocorrem no meio do ministério, das desavenças entre lideranças. Mas não se esqueça, meu amado, não há honra maior do que o Espírito Santo entregar o rebanho de Deus nas suas mãos. É claro que isso não é fácil, mas é uma honra muito grande. Mas ao mesmo tempo, meus amados, aqueles que vocês olham para a liderança e muitas vezes dizem, eles são homens como nós, e de fato são. Mas muitas vezes quando dizem isso, dizem para mostrar desrespeito ou para justificar a rebeldia ou a desobediência, a insubmissão à vossa liderança. E hoje em dia é muito comum as pessoas ignorar os pastores, ignorar os seus pedidos, a sua liderança e dizer, você faz seu trabalho, nós pagamos para você. Como o pastor hoje é um empregado das pessoas, dos conselhos. Muitas vezes ele diz, nós que colocamos você aqui, nós que tiramos você daqui. E as pessoas, de maneira lamentável, esquecem que não são eles donos da igreja, não são eles que colocaram o pastor sobre o rebanho, e é o próprio Espírito Santo. Vocês estão alegando uma coisa que não é de vocês, é do Espírito Santo. Que ele a fez por suas mãos, esse é outro detalhe, mas cuidado de não assumir sobre vós aquilo que não é de vocês. E, portanto, não se acha dono do obreiro, pois ele tem dono, e não é a igreja, é o Espírito Santo. Portanto, meus amados, nós devemos olhar para o obreiro com maior respeito e reverência, como uma autoridade a qual devemos sim nos submeter. Nós não precisamos ter essa mentalidade comunista em qual todos somos iguais, nós não submetemos a ninguém, todos somos perdidos igual. Bom, de ponto de vista de dignidade e honra, somos todos iguais, mas de ponto de vista posicional e funcional, nós não estamos em pé de igualdade. Deus colocou uma liderança exatamente para conduzir, e para isso precisa de autoridade e outros se submeterem e fazer, senão ninguém faz nada. Então, para que tem uma liderança? Então, meus amados, você precisa atentar para isso. E existem dois detalhes. Primeiro, olhar com respeito e com autoridade. Nós somos pastores, eleitos pelo próprio Espírito Santo. Não somos outra coisa. Apesar de somos homens, que temos as mesmas falhas, no entanto, isso não retira o respeito à autoridade e o temor que deve ser atribuído. E quando você não respeita isso, você não respeita a própria autoridade do Espírito Santo. Porque eles estão colocados lá como uma extensão da obra do Espírito Santo. E é meio que Deus escolheu a fazer a sua obra, a conduzir a sua igreja por meio deles. A não se submeter a eles, você não se submete de fato a Deus. Não ande dizer, não, eu me submeto só a Deus, como isso se fosse mais espiritual. Meu amado, eu vou te dizer muito claro, 100%, sem medo de errar. Se você não se submete à sua liderança, você não se submete a vosso Deus. Não há erro nisso, não há equívoco nisso. Lembro quando Samuel vem diante de Deus com a petição dos israelitas querendo o rei sobre eles. E o que Deus diz? Não é a ti que rejeitaram, mas a mim. Quando nós rejeitamos os obreiros de Deus, os tratamos como qualquer coisa, nós na verdade tratamos assim o próprio Deus. Então devemos ter cuidado, atendei por vós e por todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu mesmo. A nossa constituição é pelo Espírito Santo. Para pastorear, diz a igreja de Deus. A nossa responsabilidade de autoridade, ela vem do exercício de pastorear. Nós não temos autoridade de maneira empresarial ou de fazer outras coisas, mas a autoridade vem nessa linha, a autoridade foi dada para pastorear o rebanho. Então o pastor tem essa liberdade, tem
autoridade para pastorear a igreja de Deus, senão não tem como pastorear se as ovelhas não respondem. Então veja, Deus nos deu para pastorear a igreja de Deus. A igreja, no entanto, não é nossa. A igreja não é do pastor, por mais autoridade que ele tem, e a igreja também não é vossa. A igreja não é das pessoas. Como muitas vezes consegue-se, pessoas dizem, a igreja é nossa, pastor, nós fazemos do nosso jeito, e o senhor pode isso e não gostar. Meus amados, lamento informá-lo, mas a igreja não é de vocês, não. É a igreja de Deus, e ele dá a quem ele quiser para pastorear. Então, é bom que você tome cuidado como você trata as coisas. A igreja é de Deus, e ela é pastoreada pelo que o Espírito Santo ordenou. Eu pessoalmente, e agora vou dizer uma coisa que talvez para alguns pode gerar um debate, mas eu nunca gostei de eleições. Eu me submeti a eleições, fui eleito pela graça de Deus, pelas pessoas, quis dar a elas essa experiência. Mas eu pessoalmente, e eu sou Fernando pessoalmente, não critico quem faz, mas eu não concordo com eleições. Eu concordo com designação, sim, mas não com as eleições. Nós não somos pessoas a ser eleitas por pessoas, são pessoas a sermos designadas pela graça de Deus. Mas isso é outro assunto. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cristo pagou, Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. É dele. E ninguém tem direito sobre a igreja de Deus, porque é dele. Ele comprou. Portanto, ele dirige essa igreja como ele bem quiser. E não é como você quer, como você acha melhor. Portanto, você não tem direito de inventá-la, de inventar coisas. Você tem que ser atento à maneira de Deus conduzir a sua igreja, porque é dele, ele faz do jeito que ele quiser. Não importa o que você acha sobre isso. É ele que manda. A igreja é dele. E nós devemos ter cuidado como tratamos isso. E Paulo mostra, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Essa realidade, ela sempre foi uma advertência constante na vida da igreja, até por próprio Jesus. Paulo mostra que depois da sua influência, da sua partida, a facilidade com qual outros virão tentando destruir a turma é muito maior. Ele diz, depois da minha partida penetrarão lobos vorazes. Não são pessoas fáceis a se lidar, são pessoas bem habilitadas, e que se eles puderem não pouparão, no melhor momento, ou melhor dizer, na menor abertura, eles vão fazer um estrago muito grande, eles não pouparão. Muitas vezes nós com facilidade damos oportunidade para as pessoas, não somos atentos na verificação de quem entra na igreja, se torna membro e depois provoca tanto estrago. A gente tem que tomar cuidado, e tomar cuidado entre nós. Por quê? Porque não pouparão o rebanho é precioso e ele é atacado o tempo todo. Então há uma grande responsabilidade por parte da liderança de ficar muito atenta de maneira constante sobre o rebanho, porque vai haver sempre lobos vorazes que vão tentar atacar a turma, e Paulo sabia disso. Paulo, como obreiro, ele cuidou, ele lutou e preservou eles, mas ele haveria de ir. E eles agora deveriam fazer esse papel e deveriam ser conscientes disso. Assim como Jesus também advertiu os seus discípulos. Jesus os guardou enquanto ele estava lá. Mas ele havia de partir. E eles deveriam ser atentos. Ele advertiu que no mundo haverá tribulações, que o mundo vão odiar eles, que o mundo vão perseguir eles. Eles deveriam ser conscientes de tudo isso e não viver na maior pensando que tudo são flores. E, meus amados, nós como liderança da igreja e como igreja devemos ser atentos a essas advertências. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Meus amados, eu acredito que esse versículo 30 é mais pesado ainda.
Imagina você ser um dos presbíteros, um dos pastores reunidos por Paulo naquele momento. E ele dizer, e que dentre vós mesmo. Você já pensou que peso? Pensar, como assim? Entre nós mesmos, nós que andamos juntos, nós que fomos treinados juntos, nós mesmos podemos, um de nós mesmos pode ser um perigo. Mas, meus amados, essa é verdade. Às vezes nós tratamos as pessoas com maior bondade, às vezes nós treinamos as pessoas, e às vezes nos surpreendemos lá mais para frente com a atitude que jamais pensaremos de pessoas que passamos tanto tempo com elas. Paulo não era ignorante. Paulo sabia que o homem é homem. Ele sabia que, muito embora todos eles foram treinados, se é possível que um deles se desvia, que nessa tentação de primazia, assim como João fala de Dimitri, que queria a primazia entre os irmãos e não queria saber do apóstolo, a mesma coisa possa acontecer. E quantos hoje nós não temos lideranças que tentam centralizar de tal forma tudo neles que não querem deixar espaço para ninguém e atrai discípulos para eles? Quantos estragos faz pastores que passam às vezes nem um ano e tenta criar divisão no conselho e na igreja e arrasta metade da igreja para fora? Eu já vi isso aqui na Paraíba, São Paulo, em vários lugares. Que estrago essas pessoas! Na minha opinião, deveria ser destituída do pastorado, mas enfim, esse é outro assunto. Paulo diz, entre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja que a intenção dessas pessoas é para eles atrair pessoas a eles mesmos. Então eu diria, meus amados, que depois de uma grande liderança, ou de um período longo de liderança, a igreja tem que ser muito atenta. O próprio conselho tem que ser muito atento. Porque quando há uma liderança de longo tempo, é claro que o pastor conhece bem as pessoas, ele fez um trabalho muito intenso, mas há uma sensibilidade, há uma certa vulnerabilidade após a saída, né? E nós percebemos sempre quando um pastor passou muito tempo, 20 anos, 15 anos, numa igreja, quando ele sai, é muito difícil para a igreja, se ela não presta atenção, e às vezes, se não sai bem, sai mais uma turma junto, e a gente tem que atentar para isso. Mas o fato é que há uma certa vulnerabilidade. Eu penso no meu próprio ministério, passei 17 anos aqui, conheço talvez não tão bem quanto desejaria, mas conheço quase cada um. Sei mais ou menos para onde vai, para onde sai. Troquei todos os pastores da cidade. Fiquei o mais veterano, até padre troquei. Então, sou mais veterano da cidade, todo mundo me conhece. E nesse tempo, talvez, as pessoas são mais retraídas a fazer qualquer coisa, porque me conhecem e sabem as minhas posições francas, e talvez estão mais retraídas. Mas e depois da minha saída? Eu não estou falando isso para atrair atenção para mim. Mas é um fato, 17 anos são 17 anos. Mas e depois da minha saída? Será que não vão aparecer pessoas, e eu não vou entrar nesse assunto agora, que tentaram destruir a turma, ou destruir o rebanho, ou atrair atenção para eles e destruir o que foi feito? Eu acredito que sim. Então é preciso se tomar cuidado. Mas o mais lamentável é quando dentre nós mesmos, essas pessoas que parecem que estão aqui, mas na verdade elas estão maquinando no coração delas, nunca ficaram com o trabalho. E meus amados, isso te soa estranho? Talvez dizer, pastor, você quer dizer o quê? Eu quero dizer o que Jesus disse, um de vocês vai me vender. Exatamente isso quero dizer. Jesus também tinha um dentro que era um traidor. E Jesus sabia disso. Onde você, a mesma palavra que Paulo dá aqui, de certa forma Jesus dá aos seus discípulos. Eis que onde vocês vai me vender. Foi fácil isso ouvir? Claro que não foi fácil. Os discípulos começaram a se preocupar. Senhor, sou eu. Aí Jesus mostra quem é. E Paulo diz, depois da minha saída, dentre vós se levantarão. Mas o Senhor nos conhece. Sim, conhece.
Quer dizer que eu tenho algo em mente? Não, meu irmão, pode ficar tranquilo, não estou pensando em nenhuma pessoa. Mas não podemos confiar nas pessoas. Por isso, a liderança tem que vigiar. A nova liderança tem que vigiar. E eu adverto o conselho, vocês têm que ser ativos e vigiar sobre o rebanho de uma forma muito mais intensa do que hoje. E não deixar que os discípulos, porque os discípulos, meus amados, em seu crescimento, há muita facilidade de se desviar para um para outro. São muito fáceis de ser convencidos. Até porque muitas vezes as pessoas na igreja nem sempre sabem o que está por trás das coisas. É fácil de criticar o pastor ou a liderança da igreja, mas não sabe o cúmulo de horas de oração, de trabalhos para se tomar certas decisões. Só vê a coisa, só critica aquela coisa isolada. E quem geralmente gera isso, só vê aquela parte, mas não sabe de metade das coisas. Mas é que as pessoas, é mais fácil ser convencidas por outras pessoas, que só bate assim, no que se vê. Então, tome cuidado. E você que é membro da igreja, quando você percebe que uma pessoa está falando mal do trabalho, uma pessoa está falando mal do seu pastor, ou da sua liderança, pega a distância daquela pessoa, fala com sua liderança, se afaste dela, porque isso não é normal. Quando uma pessoa tenta atrair atenção para ela, julgar em escuro a liderança da igreja, está errado. Se aquela pessoa ela é sincera, que procure a liderança da igreja, que ela fala, traz suas inquietudes para fora para que sejam conversadas. E não faz zanzadeira entre as pessoas. Paulo repete, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Portanto, vigiais. Vocês sabem como eu trabalhei todo dia, admoestando cada um. Foi um trabalho intenso, não deixe se perder. Então, vocês sabem todo o trabalho, vigiai, portanto, seja atento. Então, a liderança sempre tem que vigiar, ser atento no que ocorre. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E Paulo, para encerrar seu discurso, ele diz, eu vos entrego na mão do Senhor. Não pode ser melhor do que isso. Agora, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, essa palavra, de vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Então veja como Paulo, ele leva os discípulos a ser cativos ao Senhor e a sua palavra, que em si guardará e dará poder, edificará esses santos. E Paulo mostra o seu tipo de trabalho. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo mostra que ele não ficou em Éfeso devido à sua prosperidade, devido aos bens que as pessoas possuíam e almejando assim alguns bens dele. Ele diz, de ninguém cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Pelo contrário, vós mesmos sabeis que essas mãos, mostrando as suas mãos, serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Com isso, Paulo dizia, eu trabalhei com minhas mãos para me sustentar, não somente a mim, quanto àqueles que trabalharam comigo. Então, eu não fiz questão, eu não trabalhei por dinheiro, eu não trabalhei porque almejei alguma coisa de vocês. Eu trabalhei por o reino de Deus. E eu trabalhei para minhas próprias coisas, para não dizer que eu trabalhei para outras coisas. Então, meus amados, que exemplo, que exemplo. E na vida missionária, muitas vezes, é desse jeito. Muitas vezes nós começamos a trabalhar sem receber nada, trabalhamos com os recursos de outras pessoas que investem no nosso ministério, sem que localmente nós tentamos ter alguma coisa de ganho nisso. Vós mesmos sabeis como eu trabalhei. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, então Paulo mostra, eu fiz isso também por vos ensinar mais uma coisa. Tenho mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber.
Quer dizer, eu quis mostrar para vocês que todos vocês precisam trabalhar e socorrer aos necessitados. Veja que Paulo não coloca ênfase apenas em trabalhar para você, para ter o que comer. Toda tônica escriturística nunca mostra essa realidade egoística que nós temos hoje. Eu trabalho, a ideia hoje da pessoa é trabalhar para construir sua vida e para ter o que ela precisa. Mas a tônica bíblica é outra, é trabalhar para ter como socorrer os necessitados. Então, se nós não temos essa visão, trabalhar já para socorrer o necessitado, já para termos essa possibilidade, trabalhar não só para nós, mas poder investir, nós trabalhamos errado. E não adianta dizer, eu fiz por merecer, meu dinheiro, faça o que eu quiser com isso. Se você faz o que quiser, o diabo também faz o que quiser. Então você tem que pensar, você é filho do diabo ou filho de Deus que se submete à vontade de Deus? Porque o próprio Jesus disse, eu não faço nada por mim, eu só faço a vontade do meu Pai. Então, se você não faz a vontade do Pai, faz o que você quiser, talvez você não é filho da luz. Então, aí você se arrependa, porque senão o inferno está te esperando. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim em mister socorrer o necessitado. E, meus amados, quantos necessitados nessa pandemia não tem? Quantos necessitados não tem? O que nós fazemos a respeito disso? Aqueles que trabalhamos, aqueles que Deus nos deu a graça de não perdermos os empregos, de não perder o nosso suporte, nós temos em vista o necessitado, senão devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e pedir ao mesmo tempo que Ele abre os nossos olhos de que maneira como igreja devemos fazer isso. Tenho-vos mostrado que em tudo trabalhando em mistério socorrer o necessitado e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Qual é? Mais bem-aventurado é dar do que receber. É uma bem-aventurança, é bem-aventurado dar. E não é melhor, meus amados, ter para poder dar, do que não ter nada a esperar receber algo? Como? Não é melhor ter tanto que você pode dar até os outros? É muito melhor. Então, atendamos para as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e também para as palavras do apóstolo Paulo, que nos deixou através dessa mensagem. Então, que Deus nos abençoe, meus amados, e olhar para as coisas da maneira que as Escrituras nos ensinam. Amém? Vamos, portanto, orar, receber a bênção e recebermos de mais a Deus. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor mais uma vez pela sua palavra. Pedimos perdão por quantas vezes negligenciamos o necessitado e pensamos somente em nós mesmos. Pedimos perdão quando nós não somos responsáveis com o nosso ministério, quando nós não nos submetemos às suas autoridades. Que o Senhor seja misericordioso com a nossa igreja. Faz a sua palavra se fazer viva e eficaz em nós e aplicável por cada um de nós conforme aquilo que nos foi dito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.